Olá, começa agora mais uma edição do Unesp Notícias, que traz para você a preocupação de pesquisadores com atraso na avaliação dos programas de pós-graduação realizada pela CAPES. Campanha da Unesp, em parceria com a OAB e Prefeitura de Botucatu, busca conscientizar a população sobre o descarte correto de máscaras. E os 70 anos da telenovela no Brasil, um gênero que conquistou os lares brasileiros. O Unesp Notícias está no ar. A pós-graduação é uma modalidade de ensino superior. Ela é composta por cursos de mestrado e doutorado em universidades públicas e privadas. E existe um órgão próprio do Ministério da Educação que avalia a qualidade do trabalho dos pesquisadores dessas instituições. É a CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. A cada 4 anos, os programas de pós-graduação devem encaminhar à CAPES informações sobre as atividades de seus pesquisadores. Os dados são analisados por comissões especializadas. No final do processo, é emitida uma nota de 1 a 7. O resultado influencia o repasse de recursos e até o possível fechamento de um programa. Esse processo foi interrompido em setembro por ordem judicial após o Ministério Público Federal levantar suspeitas sobre os critérios de avaliação. Após 2 meses de inatividade, dezenas de coordenadores e consultores responsáveis pela análise renunciaram aos cargos. E mesmo com a derrubada da liminar no último dia 2 de dezembro, a comunidade científica continua preocupada com as possíveis consequências da situação. Vamos entender por quê. O Leonardo fez o curso de Física no campus da Unesp em Bauru e hoje é um dos estudantes do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Materiais, que conta com pesquisadores de 6 unidades da universidade. Eu trabalho com estudo de superfícies de implante. Então, a ideia é entender como esse implante interage com o corpo, principalmente no caso de pessoas que vão receber esse implante, por exemplo, pessoas que têm osteoporose, diabetes, que têm um comprometimento ao receber um implante. Então, a ideia é pegar essa superfície, colocar alguns fármacos que podem ajudar nessa recuperação para que a pessoa não tenha uma rejeição desse implante. O Jean também está fazendo doutoramento no programa. Ele veio do Pará. O que me trouxe a fazer o meu doutoramento aqui foi por conta da infraestrutura disponibilizada pelo programa e pela Unesp, e também o renome do programa e do grupo de pesquisa, que me possibilitaram um grande conhecimento, aprender muito com todos os docentes e discentes daqui do programa. Os futuros doutores são orientados pelo professor Paulo Noronha, que lidera estudos com materiais em escala nanométrica, considerados fundamentais para o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil. Nós temos hoje um desenvolvimento nesta área de materiais em escala nanométrica ou nanotecnologia, na qual o Brasil se aproxima muito da fronteira do conhecimento. Então, na área de saúde, a gente pode citar, por exemplo, tratamentos de câncer, avaliação, por exemplo, de tumores. Nós temos pesquisas no campus e aqui nesse laboratório. O desenvolvimento de células solares de melhor desempenho também são desenvolvidos neste laboratório. E toda uma interface com o setor produtivo privado. Muitas indústrias vêm até nós para que a gente possa desenvolver materiais juntos com a indústria e dar, então, condição de competitividade para a indústria brasileira. O impacto das pesquisas realizadas no POSMAT é um dos fatores que, na última avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior, órgão do Ministério da Educação, deu ao programa nota 6, considerada de excelência. O sistema de pós-graduação como um todo, ele é fundamentado na avaliação institucional. Essa situação que nós estamos vivendo é uma situação ímpar dentro da pós-graduação. Eu coordenei o nosso programa de pós-graduação durante 2 mandatos, 2 legislaturas, e posso dizer que a não avaliação traz um prejuízo muito grande para o sistema. Primeiro, porque há uma situação de você não ter a avaliação em si traz
uma resposta da comunidade científica para o desempenho qualitativo e quantitativo do seu programa, traz, obviamente, uma dificuldade com relação à distribuição de bolsas e traz uma instabilidade toda no sistema. Nós, dentro da universidade, temos um compromisso com a qualidade daquilo que fazemos, daquilo que desenvolvemos. E a resposta da avaliação da pós-graduação é o que nós precisamos para dar continuidade nesse processo. A situação mencionada pelo professor é o atraso na divulgação das novas notas dos programas de pós-graduação brasileiros. A avaliação é feita pela CAPES a cada 4 anos. Pelo calendário oficial, em 2021, o resultado sairia em outubro, mas uma ordem judicial brecou o processo em setembro e ele foi retomado apenas na semana passada. Nós tivemos a pandemia e ela atrapalhou muito o desenvolvimento dos programas, certo? Em termos de produção, muitos laboratórios ficaram fechados por muito tempo. Então isso vai ter um impacto futuro. Só que o que está sendo avaliado é o passado e a gente vai ter muito problema agora se a gente for pensar no como vai ser o repasse financeiro para os programas. Programas pequenos vão sofrer mais do que programas mais consolidados ou programas iniciais, porque não só o repasse de custeio, mas a distribuição de bolsas, que eu acho que um dos pontos mais importantes, vai ser prejudicado, porque os nossos alunos não sabemos se vão ter bolsas ou não, porque os programas que eles estão entrando não foram avaliados. Então isso é algo assim, temerário para a continuidade. A gente teve uma série de cortes de bolsas em vários programas, tivemos programas que ganharam bolsas novas nesse 2019, 2020, mas todo ano a gente tem que ter essa movimentação do processo de avaliação para saber como será o nosso planejamento para os próximos anos. Reunir todos os dados exigidos pela CAPES é trabalhoso. Uma pequena equipe se divide entre as tarefas rotineiras da seção técnica de pós-graduação e a coleta. O processo da avaliação CAPES, tradicional, que a gente está acostumado há vários anos, nós temos uma consulta constante à produção dos docentes, à produção dos discentes. Então, nós aqui, o pessoal da seção, a gente faz uma coleta de toda a produção de artigo, patente, livro, disciplina ministrada. Então, tudo isso a gente precisa compilar ou coletar, certo? No currículo Lattes dos docentes, dos discentes, as informações que saem aqui da sessão, que são as informações de aulas, se o aluno vai para o exterior ou não. A gente tem vários alunos que vão para o exterior, docentes que vão para o exterior. Então, todas essas informações, os coordenadores, onde eu me enquadro, nós temos que fazer um relatório que chama proposta, e nessa proposta são essas informações que não estão disponíveis no Lattes que a gente precisa incorporar. A gente faz isso anualmente, mas no quadriênio a gente precisa enviar de tudo o que aconteceu. O Jean e o Leonardo, que vimos lá no começo da reportagem, são apenas 2 dos 200 estudantes do POSMAT que precisam estar no relatório da coordenação, além de 49 docentes. Sem avaliação, a gente não consegue se planejar. É um dos problemas. Eu não vejo, apesar do processo ter retomado agora, na semana passada, que a gente vai ter uma resolução num curto espaço de tempo. O processo de avaliação ele tem várias etapas depois que é feita a submissão do coleta. E essas etapas foram postergadas e isso vai demorar mais alguns meses para que a gente tenha uma resposta da CAPES sobre o processo de avaliação que voltou a acontecer. Só que tem um problema, né? Parece que o processo pode acontecer, só não pode ainda divulgar o resultado da avaliação. Então, isso é algo que nós, coordenadores, estamos um pouco receosos. A avaliação da CAPES ela é a espinha dorsal da pós-graduação. Existem programas ou existem avaliações que têm 4 décadas. Num movimento como o da física, da matemática e da química, mais recentemente, onde os coordenadores deixaram a CAPES, indica justamente isso. Pessoas ou programas ou áreas do conhecimento que trabalham com avaliação há 4, 5 décadas.
e não têm sido ouvidas. Não ser avaliado também significa que nós não temos condição de dar uma resposta à sociedade. A avaliação da CAPES ela é muito parecida, né, para nós da pós-graduação, como as avaliações de outros conselhos regionais ou conselhos nacionais. Como eu digo, nós teríamos dificuldade de fazer uma consulta com o médico que não passou no Conselho Regional de Medicina, ou talvez não contratássemos um advogado que não passou pelo exame da ordem. Para nós, não sermos avaliados significa a mesma coisa. E a Unesp divulgou nesta segunda-feira o resultado da primeira fase do vestibular 2022. A consulta do desempenho na prova dos dias 14 e 15 de novembro e do local de prova para quem segue para a segunda fase estão disponíveis no site da Fundação VUNESP, responsável pelo exame. Outra informação disponibilizada é uma tabela com o número mínimo de acertos por curso dos convocados para a próxima etapa. Lembrando que a prova da segunda fase será aplicada em 19 de dezembro, um domingo. Para os cursos do Instituto de Artes, na capital, e de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais e Design, em Bauru, é aplicada a prova de habilidades, conforme o calendário do Manual do Candidato. Ele também está disponível no site da VUNESP. Nós vamos agora para um rápido intervalo e, a seguir, a campanha lançada nesta semana pela Unesp em parceria com a OAB e a Prefeitura de Botucatu para conscientizar a população sobre a forma correta de descartar as máscaras, que tanto nos ajudam na proteção contra a Covid-19. Nós voltamos em instantes. O nosso assunto agora é a Covid-19. Você já viu muitas recomendações sobre a importância e a forma de usar corretamente as máscaras. Mas como você descarta ou manuseia esses itens após o uso? Pensando nisso, a Unesp, a OAB e a Prefeitura de Botucatu lançaram nesta semana uma campanha de conscientização. É mais uma ação Unesp pela Vida. O reitor da Unesp, o professor Pascoal Barretti, representantes da Secretaria do Verde, da Prefeitura de Botucatu e membros da OAB da cidade se reuniram para traçar uma campanha com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do descarte correto de máscaras. Elas se tornaram item de proteção diário, mas podem impactar a saúde de outras pessoas e até o meio ambiente se não forem dispensadas ou higienizadas da forma correta. As máscaras passaram há pouco mais de 1 ano e meio a fazer parte da nossa vida diária. E a preocupação com o seu descarte é matéria fundamental, tanto o uso e retirada correta como o descarte das máscaras, que infelizmente a gente vê pelas ruas de vários locais do mundo essas máscaras sendo descartadas de modo totalmente inadequado. Então, juntando, a missão da Unesp de ensinar, de se aproximar da sociedade, da OAB também, e obviamente da Secretaria do Verde, juntamos esses esforços para levar até vocês um pouco de informação que certamente vai contribuir para que o uso da máscara, o descarte da máscara seja correto, os riscos diminuam e mais uma vez a gente possa contribuir com a sociedade. A decisão foi desenvolver uma ação integrada com os parceiros para levar a informação ao maior número de pessoas. As medidas preventivas sempre foram o carro-chefe da administração municipal, distanciamento, álcool gel e máscaras. E agora, há algum tempo, nós já entendemos a problemática do descarte das máscaras e agora avançamos nessa parceria para poder achar soluções para que a gente dê o uso correto, após o uso pessoal das máscaras, que a gente dê o uso no descarte da melhor forma possível, tanto para as questões ambientais como para as questões sociais. É um prazer representar a OAB nesse projeto de iniciativa da nossa Comissão do Meio Ambiente e Sustentabilidade, para que possamos contribuir com a população de Botucatu em conjunto com a Unesp, com a Prefeitura Municipal de Botucatu, visando que o descarte de máscaras seja consciente e traga possibilidades de melhoria na saúde e no meio ambiente de nossa cidade. Atualmente nós vemos que
Existe uma grande demanda de máscaras nas ruas, né, nos rios e em todos os lugares. E isso traz uma poluição e grandes riscos à saúde para a própria população. Então, para nós e para toda a população em busca da proteção do meio ambiente, é extremamente importante o uso e o descarte regular de máscaras. Os hospitais, as clínicas, as farmácias, todos os ambientes de saúde, já existem os seus protocolos que são rigorosos para evitar a proliferação de doenças. Mas nós, em nossas casas, também temos uma responsabilidade. E essa responsabilidade, ela vai além da questão de saúde pública individual. Ela também tem uma questão de cidadania e de respeito com aqueles profissionais que recolhem dos nossos resíduos domésticos o seu sustento, que são os materiais recicláveis. É importante que todo esse trabalho que está sendo realizado chegue às nossas escolas, às escolas da educação básica, para a conscientização dos nossos alunos e para que estes alunos também possam trabalhar com a conscientização de suas famílias. Para isso, foi produzido um passo a passo em vídeo para que as orientações sejam facilmente compreendidas. Sobre o descarte correto das máscaras faciais, destacamos a importância para o meio ambiente e para a preservação da saúde das pessoas. Após a pandemia da Covid-19, as máscaras faciais começaram a fazer parte da nossa rotina e da nossa vida. Tanto as máscaras laváveis de tecido, quanto as máscaras descartáveis. As máscaras, elas ficam em contato direto com o nosso nariz e boca. Portanto, podem conter vírus e bactérias. Por isso, é importante termos alguns cuidados no uso da máscara facial. Higienização das mãos antes e após tocar na máscara. Segurar a máscara apenas pelo elástico ou pelas tiras. E, principalmente, nunca levar a mão ao rosto sem antes higienizar, principalmente nos olhos, nariz e boca. Agora eu vou vestir a minha máscara para demonstrar o procedimento. Higienizo as minhas mãos. Pego a minha máscara pelas tiras e coloco no rosto. Higienizo minhas mãos novamente. Após o tempo decorrido de uso da máscara, que para as máscaras laváveis é de até 2 horas e para as máscaras descartáveis de até 4 horas, eu vou trocar a minha máscara e armazená-la no saquinho plástico. Higienizo as minhas mãos, retiro a máscara pelos elásticos, pego o saquinho plástico, coloco a máscara segurando pelo elástico com bastante cuidado dentro do saquinho plástico, fecho o saquinho e deixo esse saquinho reservado. Vou fazendo dessa forma no decorrer do meu dia. Todas as vezes que você tocar no saquinho ou na máscara, é importante a higienização das mãos. Ao final do dia, vamos para casa e levamos o saquinho. Quando eu chegar em casa, podemos fazer 2 procedimentos. Se o saquinho estiver com máscaras de tecido, máscaras laváveis, eu despejo as máscaras num balde ou bacia e descarto o saquinho no resíduo comum, no lixinho do banheiro. Se você colocou no seu saquinho apenas máscaras descartáveis, jogar o saquinho no lixo comum, lembrando que o recipiente do lixo tem que estar com saco plástico e com tampa. É importante que nunca misturemos as máscaras com resíduos recicláveis e nem resíduos orgânicos que vão ser direcionados para a compostagem. Após esse procedimento, higienizamos as mãos e encerramos. Também em Botucatu, o reitor da Unesp, o professor Pascoal Barretti, fez uma visita oficial ao Instituto de Biociências.
Vamos acompanhar como foi esse encontro com a comunidade acadêmica. No dia 6 de dezembro, o magnífico reitor da Unesp, professor Pascoal Barretti, realizou uma visita oficial ao Instituto de Biociências de Botucatu, acompanhado pelo chefe de gabinete, professor César Martins, e dos assessores, professor Valdir Paixão e professor Sérgio Luiz Felisbino. No início da manhã, visitaram espaços importantes do IB, como Herbário, CEATOX, Futuro Espaço Ciência e Saúde e Seção Técnica de Materiais. Toda vez que a gestão central se aproxima da comunidade, quer dizer, se aproxima onde a Unesp acontece, o diálogo, as relações pessoais, as demandas e até mesmo algumas incertezas e críticas podem ser compartilhadas com mais propriedade. É a oportunidade que temos de nos aproximarmos de uma gestão compartilhada, que é essa gestão que a Unesp realiza a partir das 34 unidades universitárias. Então, dentro desse contexto, à medida em que o reitor vem à unidade, conhece os espaços, conhece as demandas dos docentes, os técnicos administrativos e os estudantes, certamente ele nos representa cada vez mais a partir do conhecimento dessas demandas. A gente espera que seja feito um excelente trabalho e estamos aí para ajudar a construir e reconstruir a Unesp. Na sequência, o reitor participou de uma reunião aberta com a comunidade universitária, aproximando-se de demandas locais e dialogando com discentes e servidores. É muito bom quando o reitor chega a uma unidade universitária, particularmente na sua cidade, particularmente na unidade onde ele fez os primeiros 2 anos de medicina, e vê toda essa movimentação, né, que remonta à vibração do início da faculdade, né? Eu fico muito bem impressionado, CEATOX, o Herbário. Então, são unidades, a verdadeira revolução que está se fazendo no espaço onde eram os ambulatórios do Hospital das Clínicas. Então, deixa a gente muito feliz, né? É uma unidade que sempre deu certo, tem tudo para continuar dando certo. De uma forma extremamente positiva, acho que a aproximação da reitoria, né, é sempre muito importante, visto que as unidades universitárias elas ficam alocadas em cidades que estão bem longe da reitoria física, né? E é muito importante, então, que o reitor possa passear por essas unidades para que possa receber as demandas, conversar sobre aquilo que está realmente sendo feito, aquilo que a reitoria, quais são os projetos da reitoria. Acho que a grande importância da visita é realmente conhecer de perto as unidades. Por mais que o meio virtual e os ofícios, as reuniões sejam extremamente importantes, você sentindo de perto, né, quais são os gargalos, onde a reitoria pode ser fundamental na solução de problema, onde e como a unidade pode se organizar. Então, acho que essa interação é extremamente importante. Vou dizer o que sempre digo, no IB tudo dá certo e tudo sempre vai dar certo. No próximo dia 21 de dezembro, o Brasil comemora os 70 anos das telenovelas. Na data, foi ao ar pela primeira vez a trama Sua Vida Me Pertence, produzida pela extinta Rede Tupi. De lá para cá, o gênero televisivo ganhou espaço nos lares brasileiros e passou por muitas transformações. A repórter Leire Bevilacqua conversou com a pesquisadora Ana Silvia Médula, da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design da Unesp em Bauru, que é especialista no tema. Vamos conferir? A professora Ana Silvia Médula é líder do GEA, o Grupo de Estudos Audiovisuais da Unesp, e aceitou gentilmente o nosso convite para estar aqui hoje falando sobre os 70 anos das telenovelas no Brasil. Então, professora, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Professora, para começarmos, qual foi a origem da telenovela aqui no Brasil? Olha, a telenovela, ela tem origem junto com a televisão, né? A televisão brasileira começa as suas transmissões em 1950, com alguns programas sem grandes planejamentos, e com a sua instalação, ela vai adotando, ela vai inserindo na sua programação experiências ficcionais, primeiro teleteatros e depois telenovelas que são importadas principalmente de Cuba, né? Uma grande novelista, a Glória Magadã, teve muitas novelas aqui no Brasil, produzidas aqui no Brasil, e como a televisão no início, na primeira década, ela era ao vivo, essas novelas eram encenadas não diariamente.
eram algumas vezes por semana. Então, este assim, são os primórdios da telenovela aqui no Brasil, que ainda não tinham uma característica específica. É interessante pontuar que Bauru teve experiências dessa natureza. A primeira televisão aqui em Bauru, inclusive, a TV Unesp tem um registro importantíssimo de uma série denominada Televisionários, em que essas experiências de produção de telenovela aqui em Bauru, ao vivo, elas também ocorriam. Isso tudo na década de 50. E por que isso? Porque a televisão era ao vivo, ainda não existia a tecnologia do videotape. A tecnologia do videotape, ela vai ser introduzida no final da década de 50, assim, começo da década de 60, e aí sim começa um processo de estruturação das novelas no Brasil. Mas isso demora um pouco ainda. Você tem emissoras como a Excelsior na década de 60 produzindo novelas, né? Você tem algumas experiências, mas elas não adquirem a configuração que nós conhecemos hoje, né? Isso tem já 70 anos, né? Enfim, então esse foi o início. Foi um gênero que esteve presente desde os primórdios e vai incorporando e adaptando em função dos recursos tecnológicos, né? Os recursos tecnológicos são fundamentais para estabelecer um determinado formato, um determinado padrão de programa. Então, a partir do videotape, a gente já tem os núcleos centrais da narrativa, os capítulos, parecido como a gente tem a telenovela hoje, é a partir do videotape? Sim. Não, mesmo antes você tinha isso, mas só que esses eram núcleos muito restritos, né? Porque era tudo ao vivo. Tudo ao vivo. O ator, ele recebia o script, ele tinha que decorar o script, como se ele fosse para uma encenação de teatro. Mas, assim, essa questão dos núcleos, essa questão das estruturas narrativas, ela tem uma matriz ainda mais longínqua, que é a matriz do folhetim. Do folhetim do século... na França, do século XIX, em que os capítulos eram colocados nos jornais e as pessoas acompanhavam aquilo. Você tem a característica do melodrama também dentro dessa estrutura. Todas essas narrativas, né, elas vão sendo trazidas, vão sendo incorporadas até a criação de determinados núcleos, que são núcleos centrais, e os núcleos paralelos, que vão vigir aqui na teledramaturgia brasileira por algumas décadas. Inclusive, hoje nós temos isso também muito presente nas narrativas, né? Sempre núcleos mais centrais e núcleos mais paralelos, para promover uma distensão, para promover um relaxamento, né? Relacionado a essa trama central, essa coisa que pode ser um pouco mais tensa, mais mobilizadora, enfim, dá uma certa descontração, né, nesse processo. E para esse início da telenovela no Brasil, as radionovelas também foram fundamentais. Sim, antes da telenovela, a gente tem a radionovela com scripts e temas, conflitos que estão todos ligados na noção do percurso do herói, do vilão fazendo um contraponto, um antagonista, do que faz estabelece uma linha mais cômica. Então, são todos elementos que estão presentes também anteriormente na radionovela. E muitos atores de radionovela, muitos profissionais do contribuíram e foram para a televisão para ajudar a construir esse novo meio, né, esse novo veículo. E nesse processo, né, ao longo desses 70 anos, é possível a gente estabelecer alguns
marcos, por exemplo, técnicos e estéticos da teledramaturgia brasileira? Sim. Olha, a telenovela brasileira, ela tem uma característica, né, própria. Este foi um formato de produção de televisão que imprimiu uma característica própria. A telenovela brasileira, ela é reconhecida, né, não apenas pelos brasileiros, a partir do momento que ela é consumida. O consumo de telenovela brasileira é muito expressivo, ainda hoje, mesmo com as plataformas de streaming, mesmo com a ascensão das séries, né, as séries televisivas, que hoje, as séries televisivas, elas estão para o século XXI, que o cinema talvez tenha sido para o século XX, né? E o romance para o século XIX. Então, as séries televisivas, elas estão, assim, hoje ingressando, ou elas já têm um mercado muito estabelecido. E as telenovelas, ainda hoje, também têm um reconhecimento e têm uma audiência muito grande. Então, é possível sim estabelecer marcos. Nos primórdios, como eu lhe disse, você tem uma teledramaturgia que depende muito de uma transmissão que é ao vivo, que é direta, que não é gravada, portanto, tem uma estética, que é uma estética de transmissão ao vivo. A partir do momento em que você tem... E isso é feito em estúdio, com câmeras muito pesadas, você não tem uma mobilidade. A partir do momento que você tem o videotape sendo incorporado, as telenovelas, elas vão para a rua, elas vão fazer parte do espaço urbano ou rural, e é bastante comum todo mundo fazer referência a algo que foi importantíssimo, que foi a novela Beto Rockefeller. A novela Beto Rockefeller, um grande sucesso, dirigida por Lima Duarte e com o Paulo Gustavo no papel principal. E Plínio Marcos, veja, Plínio Marcos, um grande dramaturgo, né? Um dos grandes dramaturgos da década de 60, e você tem essa demarcação. Por quê? Porque os equipamentos passam a ficar mais portáteis, mais fáceis de serem transportados, você consegue se deslocar do estúdio. Entretanto, nós temos, na década de 70, uma contribuição muito grande, muito importante, do ponto de vista estético, de estabelecimento de uma linguagem, realizado pela TV Globo, né? A TV Globo de televisão. Quando a gente fala em telenovelas, nós pensamos imediatamente, modo contínuo, nas novelas da Globo, embora outras emissoras façam novelas, né? Tenham também em suas linhas de produções a teledramaturgia. Mas a Globo, ela, desde os primórdios, ela tem na telenovela o seu produto mais rentável. Então, quando a gente pensa, olha, o brasileiro, ele tem essa capacidade, ele tem esse afeto pela telenovela, ele consome telenovela. A telenovela é o produto mais rentável. Então, você tem sempre uma recorrência desse produto que vai se pagando, vai gerando lucro, vai se pagando, vai gerando lucro, e você vai ampliando o mercado. Paralelamente a essa questão econômica, porque ela se paga, ela tem merchandising, você exporta, você tem todo um processo. Paralelamente a isso, você tem uma tecnologia que permite desenvolver uma determinada linguagem. Então, a década de 70 foi muito importante nesse aspecto. A contribuição de Daniel Filho para isso, diretor, foi fundamental. E aí você tem um modelo, um formato, um ritmo, uma estética de novela que é hegemônica e bastante consolidada até Pantanal. Pantanal é uma experiência que, aliás, vai ser regravada, né? Acho que para 2022 Pantanal entra
novamente, agora produzida pela TV Globo. E Pantanal, dirigida pelo Jaime Monjardim, foi produzida pela TV Manchete. E Pantanal vai realmente promover uma reflexão, uma reinvenção dessa estética da telenovela, que era muito urbana, muito locada a partir de estúdios e representações urbanas, e tinha um ritmo mais acelerado. Pantanal não. Pantanal rompe com todos esses elementos. Com esses paradigmas. Ela vem falar de um Brasil rural, mas não é um Brasil rural que representa todas as regiões do país, mas uma região muito específica. Ela vem trazendo uma agenda, que é uma agenda que vai se consolidar nas próximas décadas, que é a agenda do meio ambiente, da preservação do meio ambiente. E ela vai trazer elementos de sensualidade, de imagens mais contemplativas, né? De um modo de vida, de um sertanejo, de um homem rural, enfim, ela vem e traz essa ruptura Pantanal. Com isso, nós temos outros fatores que podem ser mencionados, né? Na década de 90, há um acirramento pelas grandes redes, as grandes emissoras de televisão, no sentido da audiência. A TV Globo ela perde uma espécie de um monopólio de audiência, novelas como Vale Tudo, por exemplo, quando Odete Roitman foi morta, né? Todo mundo lembra? Quem matou Odete Roitman era um fenômeno. É que não existiam memes naquela época, mas se existissem memes, você imagina o que seria. Anteriormente já tinha havido Quem Matou Salomão Ayala, enfim. E na década de 90 você tem uma competição maior entre as grandes emissoras e as novelas, elas, assim como toda programação, começa a sofrer um pouco mais com os níveis de audiência em função de fatores tecnológicos, a inserção da televisão por assinatura, da internet, e esse é um processo que vai fazendo com que a telenovela comece a adquirir novas características, novas perspectivas, com temáticas, formas de inserção. E hoje eu acho que o que está mais impactando a estética da telenovela é efetivamente as estruturas das séries que são feitas para o consumo por demanda, né? Então a gente observa muito claramente como isso está se desenvolvendo, porque as narrativas hoje, a estrutura narrativa, ela agrega essa rapidez, toda uma movimentação interna do próprio plot, de como as coisas vão se transformando rapidamente. Ela adquire um ritmo diegético, ou seja, de história mais ágil. Hoje, se você assiste um capítulo e perder 2, 3 capítulos, no quarto você já não sabe mais muito o que estava acontecendo. Há 3 décadas, 4 décadas, você ficava um mês sem assistir a novela, quando você assistia, você sabia tudo o que estava acontecendo, porque tinha 2, 3 núcleos, né? Era menos complexo. Exatamente. E nesse universo de transformações, essa lógica do streaming, ela pode afetar outros elementos da narrativa? Como que você avalia? Tem possibilidades de mudanças nesse sentido? Mais interatividade, uso de inteligência artificial? Que perspectivas que você imagina a partir de agora para as telenovelas? Olha, eu acho que a telenovela, ela é um produto que dialoga com a audiência. Ela é um produto cultural e abrange diferentes segmentos, abrange um espectro muito amplo, geracional. Enquanto hoje você tem pessoas muito jovens que assistem telenovela
E pessoas que já estão com muita idade, que também assistem telenovela, por hábito, por falta de opção, por falta de compreensão dessa nova história. Quer dizer, existem muitos fatores. A telenovela, eu penso que ela se reinventa da mesma forma que a televisão se reinventa. O impacto dessas tecnologias, o impacto da inteligência artificial, o impacto da possibilidade de interação, né, ela está presente. Ela está presente e ela impacta todas as produções. Mas eu acho que é um processo natural. Então, quais são as perspectivas para a telenovela? Talvez incorporar elementos de interatividade, talvez oferecer conteúdos extras com auxílio de inteligência artificial, talvez buscar comercializar produtos a partir de um monitoramento mais fino desta audiência para merchandising social, para merchandising de outras naturezas, comercial mesmo, quer dizer, as perspectivas são muitas. A gente observa que há sempre um processo de adequação, de incorporação, né, de reinvenção dos processos já consolidados. Por quê? Porque é um produto que faz parte da cultura popular de massa, é uma cultura de massa. As pessoas veem novela, mesmo que sejam passando. É difícil imaginar a grade, né, televisiva sem uma telenovela, né? Pois é. Algumas emissoras não priorizam isso, né? Mas a gente ainda tem um cenário muito consolidado. Veja que há décadas você tem faixas de telenovela que estão estabelecidas a partir do horário nobre. Você tem 3 faixas de telenovela, no caso da TV Globo. Você tem nos canais por assinatura, que é inclusive da própria Globo, por exemplo, a Viva, que passa a novela o dia inteiro. E é uma experiência bem importante que a gente pode mencionar, é o consumo de telenovela pelos portugueses, né? Teve uma época que os portugueses consumiam telenovela brasileira várias horas ao dia. Se você hoje pensar que existem faixas de novelas à tarde, você tem hoje na tarde, eu falo da TV Globo porque a TV Globo é a emissora ou é o grupo que tem um projeto estruturado de produção e veiculação deste produto, que é um produto com o qual o brasileiro se identifica muito. Então hoje eu tenho Reprise, eu tenho aquela novela de adolescente lá, a Malhação, aí depois eu tenho mais 3 telenovelas à noite, são 5 telenovelas por dia. Eu tenho, por exemplo, na Record, telenovelas que têm um caráter religioso, né? Os roteiros são todos bíblicos, enfim. Nós temos com a telenovela uma ligação muito, muito grande, como os mexicanos, por exemplo, porque tem uma Televisa que produz essa forma. E é uma forma de cultura, é uma forma de produção de bem simbólico, é uma forma de fazer com que essa população ou a população se reconheça em algum grau, em alguma medida com essa produção. Tá certo, professora. Eu agradeço a sua participação hoje aqui com a gente para trazer tantas informações ricas sobre esse produto cultural brasileiro. Muito obrigada, viu, Leire? Muito obrigada, agradeço a toda a equipe aqui da TV Unesp. O Unesp Notícias fica por aqui. Não deixe de conferir as novidades da programação no nosso canal no YouTube. Para você, uma boa semana e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau. Thank you.